Muito bem, então, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos estudando ainda o artigo 11 e 12 do símbolo apostólico, para depois nós voltarmos ao 8, 9 e 10. Estamos, então, falando sobre a escatologia, ou seja, as coisas do fim, o mistério da consumação da história, da vida terrena, da igreja militante. Até a aula passada nós estudamos o juízo particular. Então nós falamos um pouco mais sobre a morte, juízo particular, purgatório, inferno, céu. E a partir da aula de hoje, então, nós vamos tratar do juízo final. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos ver se temos tempo hábil para encerrar todo este tema dentro dessa aula, senão nós ainda tomamos um pouco da próxima, porque é um tema importante. Nós, então, começamos o nosso curso falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. Antes disso, falamos um pouco sobre o depósito da fé, onde ele está, a igreja, a tradição, a Sagrada Escritura, o magistério. Falamos sobre o mistério da Trindade, o mistério da criação. Falamos sobre a cristologia, o mistério da encarnação, o mistério da redenção. Entramos na escatologia, juízo particular, e agora estamos começando a tratar do juízo final. Bom, para que nós possamos então começar estes estudos, dentre as diversas passagens das Sagradas Escrituras que nós poderíamos usar como fundamento bíblico-teológico para falar sobre esse tema, vamos pegar duas, apenas. A primeira passagem que gostaria de ler e comentar brevemente com vocês nessa aula é a passagem do Evangelho segundo São Mateus. Em Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Aqui Cristo, com todas as letras, nos fala sobre o juízo final. Mateus 25, 31, 46. O texto sagrado nos diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então sentar-se-á no seu trono de glória, e comparecerão perante ele todas as gentes, e ele separá-los-á uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o próprio Cristo dizendo, ele que na sua primeira vinda, mistério da encarnação e redenção, durante sua vida pública, os 3 anos de pregação apostólica, Cristo está ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos, as pessoas que ali estavam. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Então, Cristo veio na primeira vinda pobre, humilde, escondido. Agora, quando o Filho do Homem vier na sua segunda vinda, vier em sua glória, na sua majestade, com todos os seus anjos, ele então separará os justos dos injustos, porá uns à sua direita, outros à sua esquerda. Versículo 34. Dirá então o rei aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na herança do reino, que vos está preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era peregrino, e agasalhastes-me, andava nu, e me vestistes, andava doente, e me visitastes, estava no cárcere, e fostes ver-me. Então os justos responder-lhe-ão: Senhor, quando é que te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino, e te agasalhamos, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos doente, ou no cárcere, e te fomos ver? E o rei responder-lhes-á: em verdade vos digo, tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá aos da sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Pois tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, era peregrino, e não me agasalhastes, estava nu, e não me vestistes, doente e no cárcere, e não me visitastes. E aí o texto segue. Então aqui Cristo está, com todas as letras, dizendo sobre o juízo final.
quando ele mesmo virá os seus anjos em glória, com o poder judiciário, para julgar os vivos e os mortos, os que haverão de ressuscitar. Uma outra passagem, que também é muito importante, muito interessante, para que possamos estudar o juízo final. Estamos aqui nas fontes bíblicas, revelação divina. A segunda passagem que gostaria de pegar brevemente é a passagem da segunda carta de São Pedro. Então, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 3 ao 14. 2 Pedro 3, 14. E nessa passagem, o apóstolo Pedro, as Sagradas Escrituras, nos ensinam o seguinte: antes de mais, sabei que, nos últimos dias, virão escarnecedores, cheios de zombarias, a viver segundo as suas paixões, os quais dirão: onde está a promessa da sua vinda? Então, os homens, os mundanos, ou seja, aqueles que não estão na igreja, aqueles que não se converteram, aqueles que estão no mundo, os mundanos, dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque deixarão realmente de crer em Cristo, mas não só. Muitos cristãos, católicos inclusive, que estarão dentro da igreja, perderão a sua fé. Perderão a sua fé, não crerão mais nestas coisas. Não crerão mais em Deus. Não crerão mais no seu poder. Não terão mais fé. Eu estou dizendo aqui de leigos, estou dizendo de religiosos, estou dizendo de padres, estou dizendo de bispos. Perderão a sua fé. É a grande apostasia? É a grande apostasia. E dirão: onde está a promessa da sua vinda? Porque não creem mais na eternidade, na vida eterna, esvaziaram o Evangelho interpretando de uma maneira meramente humana. Esvaziaram as verdades de fé. É destes que o apóstolo está dizendo. Com efeito, depois que os pais morreram, tudo permanece como no princípio da criação. Estás-lhes escondido, mas porque eles querem, que já desde há muito existiam os céus e a terra, que se formou da água e por meio da água, por força da palavra de Deus, e que por essas mesmas causas pereceu o mundo de outrora submerso na água. Mas os céus e a terra de agora, por esta mesma palavra, serão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quer dizer, pela palavra de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, o Cristo. Então, pela palavra de Deus, o Verbo, segunda pessoa da Trindade, tudo foi criado. É pela palavra de Deus que também tudo será consumado. A criação, a história, no juízo final. Quanto a isto, porém, caríssimos, não vos passe despercebido que um só dia perante o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um só dia. Deus é eterno. O Senhor não retarda em cumprir a promessa, como alguns julgam a sua lentidão, mas é paciente convosco, pois não quer que alguns pereçam, mas que todos se voltem para a penitência. Interessante isso. Talvez muitos se perguntem: por que o Senhor não voltou ainda? O que terá que acontecer para que Ele volte? Olha, a coisa vai piorar muito ainda, até a sua segunda vinda. Mas muitos talvez se perguntem: por que o Senhor retarda tanto para voltar? Porque está esperando a nossa conversão, para que sejamos salvos. Está nos dando o tempo necessário para que nós sejamos santos. Alguns talvez se perguntem: mas por que estou vivo ainda? Por que não morri? Porque Deus está lhe dando tempo para que você entre na penitência e seja santo. Deus não nos chama antes da hora, nem virá antes da hora. Virá, porém, o dia do Senhor como um ladrão. Nesse dia, os céus passarão com ingente fragor, os elementos abrasados se dissolverão, e a terra, com as obras que nela existem, será provada. Dissolvendo-se, pois, todas essas coisas, convém teres um porte santo e piedoso. O que devemos fazer? Sermos santos. Não é? Nos ensina o livro do Apocalipse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é? Sermos santos.
enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Deus, em que os céus ardendo se dissolverão e os elementos abrasados se fundirão. Nós esperamos, segundo a sua promessa, céus novos e uma terra nova em que habitará a justiça. Esse é o pequeno trecho, então, da segunda carta de São Pedro. E gostaria de fazer apenas essas duas citações das Sagradas Escrituras, portanto, depósito da fé, verdade revelada por Deus, necessária à nossa salvação, mas dentre outros muitos textos que nós poderíamos extrair, puxar das Sagradas Escrituras para fundamentar, então, esse mistério escatológico, esse mistério de fé, o juízo final. Professor, eu fiquei com uma dúvida aí na questão do julgamento, né? Que até por esse texto que você deu agora no Mateus 5, né? Porque eu sempre imaginei no julgamento de Deus meio que aquela imagem da justiça com os dois pratos, não sei de onde vem aquilo lá, mas... Então eu achei que Deus, na hora que a gente se apresentar perante Ele, né? Ele vai pesar tudo que a gente fez de mal do lado, colocar tudo do lado que ele fez de mal, e tudo do outro lado que ele fez de bem, e pela misericórdia dele, acho que uns pezinhos a mais por bem, né? Mas assim, aí você tinha colocado, por exemplo, a questão de se a gente estiver num pecado grave, né? E, então, para dar um exemplo mais comum, um casal em segunda união, bom, já vou falar, não é o meu caso, mas que seria o adultério, né? E que aí, mesmo que a pessoa, ou as pessoas, no caso, possam fazer todo o bem do mundo, né? E aí, vamos dizer, até seguindo Mateus 5, que diz, foi visitar doente, preso e tudo mais, nada mais conta, realmente eles já estão condenados ao inferno. Seria um exemplo, não que o adultério seja, mas assim, o mais simples que eu imagino, né? Então, realmente não tem salvação para uma pessoa que esteja com um pecado desse nível, que mesmo que faça diversas coisas boas, sei lá, para tentar reparar de outra maneira, não sei. Então, só Deus é capaz, né, de sondar o interior, a vida e a história da pessoa para poder julgar com justiça, né? Nós, se formos emitir o juízo, talvez estejamos extremamente enganados. Então, quer dizer, a igreja nunca diz que alguém está condenado. A igreja nunca declarou que alguém foi para o inferno. A igreja declara quem está no céu, né? Quando canoniza um santo. Por quê? Porque compete a Deus julgar. Só Deus conhece as profundezas daquele coração, né? O que acontece? Nos ensina Santa Teresa de Jesus, mas também a doutrina da igreja, que todas as boas obras que possamos realizar, estando em pecado mortal, essas boas obras diante de Deus não adquirem méritos. Por quê? Porque o pecado mortal nos arranca da vida da graça, né? Agora, o fato é que aí você colocou um problema pastoral implicado na história. Por exemplo, o casal de segunda união, né? Seria considerado adultério nesse caso, ou não? Então, é o adultério. Eu só quis citar como se de um pecado mortal, para não dizer que é roubou. Agora, porque aí cada caso é um caso, né? Nós vamos ter que descer a peculiaridade de cada pessoa. Em linhas gerais, o que pode ser afirmado sobre isso em específico? Olha, casais de segunda união. Primeiro, o laço de matrimônio foi válido? Porque hoje em dia nós vivemos diversos problemas pastorais e um dos maiores problemas pastorais é a preparação dos noivos para se casarem. Então, a primeira pergunta, diante de uma pessoa que se separou, se uniu de novo, e de repente agora está se convertendo, agora conheceu a igreja, agora conheceu Jesus Cristo e se viu nessa situação, o seu matrimônio foi válido? Então temos que pensar isso e pensar com a igreja, pensar com o Senhor Bispo, pensar com, não é, o juiz da igreja. Porque de repente o laço matrimonial não foi válido, pode ser declarado nulo, mas isso é um processo. Tá? Agora, se o matrimônio não foi nulo, ele foi válido, a pessoa se separou e se uniu com outro, casal de segunda união, isso configura adultério. A igreja acolhe e recebe esses casais, explicando-lhes que é preciso recorrer à misericórdia de Deus, trilhar um caminho de evangelização, de oração, de discernimento com a igreja. No entanto, eles não podem comungar. A comunhão eucarística não pode ser dada a um casal de segunda união.
porque configura adultério. Agora, o que a igreja instrui? Se o casal não tem filhos, né, é muito simples separarem-se fisicamente. O ato conjugal, a relação sexual dentro de um relacionamento de segunda união é o pecado do adultério. Então separam-se. E aí vão ter que escolher o amor humano ou o amor divino. Não tem meio termo. Aí eu recordo aquilo que São Padre Pietreutina sempre ensinou. E no seu filme, no filme do Padre Pio, tem uma cena assim. Quer dizer, a mulher foi se confessar, estava apaixonada por um rapaz que era casado. São Padre Pio disse para ela: olha, você deve escolher largá-lo para que ele se salve, você também se salve, deixá-lo para que você viva a castidade, viva a virtude, ou se unir a ele e trilhar um caminho de perdição e de inferno. São Padre Pio, se São Padre Pio de Pietreutina disse isso para ela, eu não vou dizer ao contrário. Você está entendendo? Agora, se o casal tem filhos, a coisa se torna mais difícil. É o problema pastoral que existe aqui. Por quê? Porque a criança vai precisar da presença de um pai e da presença de uma mãe. O que a igreja nos ensina? Ora, é necessário que se viva a castidade no grau de continência. Você entende? Quer morando junto, o que é muito difícil, quer morando separados. Mas ambos têm uma responsabilidade em comum, que é a educação daquele filho, daquela criança. Mas é necessário viver a castidade e levar a grau de continência. Uma pessoa que foi casada, matrimônio válido, se separou e vive a castidade na continência, não tem relação sexual, não tem ato conjugal, pode continuar confessando-se, pode continuar comungando, não está em pecado. Você entende? É claro que a igreja sempre vai tentar, se for possível, que o casal volte, o casal do matrimônio legítimo volte a convivência, se é possível, porque tem casos que não é possível mesmo, tem casos que a única alternativa para sanar um problema maior foi a separação. Então viva a castidade na continência, continue sua vida de santidade. É isso, em linhas gerais. Mas é um problema pastoral grande, enorme, que não dá para esgotar só nessas palavras. Não, tá obrigado. Mas é isso, quer dizer, podem trilhar um caminho de salvação, os casais de segunda união, Deus pode salvá-los. A misericórdia de Deus é imensamente infinita. Mas é necessário que ter dentro de si arrependimento, ter dentro de si o desejo de viver a santidade, ter a firme decisão de viver a castidade na continência. Mas então, na verdade eu dei um exemplo que é isso. Mas, então não seria essa questão de Deus colocar tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim, e aí não seria. Quer dizer, vamos dizer que você foi uma coisinha só que fez errado, mas continua, por exemplo. É necessário ter arrependimento dos nossos pecados. Por exemplo, uma pessoa que teve arrependimento dos seus pecados, morreu sem conseguir um padre para se confessar, essa pessoa está no inferno? Não. Não é? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, olha para aquilo que a gente não consegue enxergar. Olha para o interior da alma e do coração. Então aquela pessoa, se arrependendo dos seus pecados, teve uma contrição, mas não deu tempo de buscar um padre para se confessar. Essa pessoa morreu com uma contrição, um arrependimento. Deus olha para isso. Deus enxerga aquilo que a gente não enxerga. Uma pessoa que cometeu suicídio, dentre o se jogar da ponte e o cair no chão, sei lá onde, tem um tempo aqui. E se ela se arrependeu? Deus pode salvá-lo? Claro que sim. Mas nós não sabemos. Nós não temos como emitir juízo, porque a gente não enxerga essas coisas. Esse conceito do peso aí, do coração, é um conceito da mitologia egípcia. Ela foi trazida para o Ocidente, onde havia o deus Horus que fazia o peso. Só que não havia o que aconteceu no cristianismo, o arrependimento. Para eles não existia, era uma decisão unilateral do Deus. Ele fazia a avaliação. Quem tem o peso, vai para cá ou vai para lá. Só isso. Só que não tinha a questão do arrependimento. Não era a visão cristã como tem agora. Você vê o arrependimento da pessoa verdadeira que pode sobrejugar até um pecado mortal. Sim. No caso. Sim. O que a igreja ensina, com todas as letras, que foi o que lemos no ano passado, é que toda pessoa que morre em pecado mortal, sem ter se arrependido e sem querer o perdão e misericórdia de Deus, esse desce imediatamente para o inferno da pessoa morta. Isso é pecado contra o Espírito Santo.
saber que Deus pode perdoar, quer que é misericordioso, mas a pessoa se fecha até o último minuto, até o último instante. É mais uma condição de erro. Tem que estar em pecado mortal e saber. Exatamente. Então são essas condições que configuram o estado de condenação. Tá? Mas vamos lá, vamos falar então sobre o juízo final. Na lousa nós pusemos 7 etapas, não é? Etapas, entre aspas, escatológicas. Por que etapas entre aspas? Porque não dá para dizer com toda precisão será assim nessa sequência. Né? A igreja faz uma reflexão teológica a partir dos dados da revelação divina. E aí nós temos o pronunciamento oficial da igreja, do magistério, dos documentos, dos catecismos, enfim. E nós temos a construção teológica de bons teólogos. Então, na lousa nós pusemos estas etapas escatológicas que foram extraídas da teologia de Santo Agostinho, sobretudo em sua obra Cidade de Deus, mas também foi extraída da teologia de Santo Tomás de Aquino, 2 teólogos santos doutores da igreja. Né? Então são teólogos autorizados, né? São teólogos fiéis ao magistério, à verdade revelada por Deus. De Santo Agostinho nós então retiramos, extraímos muita coisa de sua obra Cidade de Deus, sobretudo o livro 20, 21 e 22, os 3 últimos livros dessa obra Cidade de Deus. E de São Tomás nós temos na Suma contra os Gentios, eu estou aqui com a publicação da Loyola. São Tomás escreve 2 sumas, né? Suma teológica, para uma formação interna, e uma suma contra os gentios, que é justamente um texto que foi preparado para os que estavam em missão, os missionários. Então é um resumo. Né? É um texto mais simples, inclusive. E aqui, nesta 4ª parte da publicação da Loyola, que coincide com o 4º livro feito por São Tomás fala sobre o mistério da Trindade, sobre o mistério da encarnação e os sacramentos, sobre a ressurreição e o juízo final. Então, a questão 79, da questão 79 à questão 97 da Suma contra os Gentios, São Tomás está falando sobre a ressurreição dos mortos e o juízo final. Tá? Então ele se pergunta, por exemplo, os homens ressuscitarão imortais? Nos ressuscitados não haverá uso de alimentos? Os corpos dos ressuscitados serão da mesma natureza? Os corpos dos ressuscitados terão outra disposição? E ele vai se perguntando o lugar em que acontecerá a ressurreição, enfim, a condição dos ressuscitados. Ele vai explicar muita coisa sobre a escatologia. Mas aqui nós temos esse outro livro, que já mostrei para vocês na aula passada. Esse é o suplemento da Suma Teológica, que não foi escrito por São Tomás. São 99 questões que foram escritas por Reginaldo de Lipério, seu aluno e discípulo. Portanto, é um texto teológico que se coloca na tradição tomista. E aqui, Reginaldo de Lipério falará sobre diversas questões, os sacramentos, e nos falará também sobre a escatologia. Então, no suplemento da Suma Teológica, as questões 69 até a questão 99 será sobre a ressurreição final e o juízo final. Então, nós extraímos de vários estudos desses textos citados estas 7 etapas entre aspas, escatológicas. Então, o que vai acontecer no fim dos tempos? Então, primeiro, nós teremos uma apostasia universal na verdade. No final dos tempos, nós teremos uma corrosão da fé no interior de muitos. De muitos quem? De muitos leigos, padres, religiosos, bispos. Aliás, né? A fé dessas pessoas será mitigada. Muitos perderão a sua fé. Né? Por isso que, no livro do Apocalipse, quando se abre o 6º selo, se diz ali que o sol se tornou escuro como
pena de crina de cavalo, coisa assim, cabelo da crina do cavalo. Né? O sol se tornou escuro e a lua já não brilha mais. O que isso significa? O sol é Cristo. Cristo já não brilha mais. Se você olhar à sua volta no mundo de hoje, né? Cristo já não brilha mais intensamente como outrora, no coração de muitos, dentro e fora da igreja. Então, o sol é Cristo. E a lua, no Apocalipse, significa a igreja. A igreja reflete a luz do Cristo. Se o Cristo já não brilha mais, já não é mais amado, já não é mais adorado por muitos, a igreja também tornou-se obscurecida, não resplandece mais a luz do sol como antes. Né? Inclusive, nós, nesse final de semana, na liturgia desse final de semana, nós tivemos uma liturgia escatológica. Né? Nas leituras, o próprio Evangelho nos fala sobre isso. A primeira leitura que foi extraída do profeta Daniel, Daniel capítulo 12, versículo de 1 a 3, foi a primeira leitura desse 33º domingo do tempo comum. Nós estamos nos aproximando do final do tempo litúrgico, do ano litúrgico, estamos para começar o Advento. O Advento, sobretudo nas suas 2 primeiras semanas, reflete muito sobre a escatologia, para depois refletir sobre o mistério da encarnação. O profeta Daniel nos dizia: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Ele está falando sobre o juízo final. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão a ressurreição, né? Uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Né? E no Evangelho, justamente nós temos a figura do sol. Naqueles dias, depois da grande tribulação do final dos tempos, a perseguição derradeira contra os cristãos, né? O Evangelho desse 33º domingo do tempo comum foi de Marcos 13, 24 e 32. Né? Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. Então nós encontramos estas figuras de linguagem, expressões teológicas, tanto no Evangelho, nos textos sagrados no Apocalipse. Né? Então o sol é Cristo, a lua é a igreja. Né? A lua não brilhará mais. Quer dizer, é difícil, porque nós encontramos dentro da própria igreja a apostasia. Esse é um dos motivos pelo qual a lua não brilhará mais, mas também porque a missão, o apostolado, já não é mais, já não alcança mais muitas vezes o seu objetivo. Por quê? Porque as pessoas perderam a sua fé. Entende? Então nós temos uma primeira etapa escatológica, a apostasia da verdade. Mas essa apostasia, nós sempre tivemos apostasia ao longo da história da igreja. Daí as heresias. Só que as apostasias, as heresias, os cismas, sempre foram, ao longo da história da igreja, pontuais. Então nós temos uma heresia surgindo aqui e ali, foram combatidas pela igreja, foram resolvidas, e a igreja seguiu adiante. Agora, qual é a diferença então das apostasias que nós já tivemos ao longo da história da igreja e da apostasia final? A apostasia final será universal, será vista em todos os cantos da terra. Quem levanta os olhos hoje e vê à sua volta, enxerga uma apostasia em todos os lugares. Não estou dizendo com isso que nós já estamos nos aproximando do final dos tempos, então todos se preparem porque virão raios e trovões. Não, calma. Né? Mas nós já estamos vendo uma certa apostasia, né, da verdade. Nós estamos vendo uma apostasia da verdade e império do relativismo, como frisou tanto Bento XVI, né, no seu purificado. Uma segunda etapa escatológica, a perseguição da igreja. A igreja sempre foi perseguida ao longo da história, em alguns momentos mais que outros. Mas a perseguição inicial da igreja nos primeiros séculos foi uma perseguição universal, até Constantino. Depois a igreja foi perseguida aqui e acolá. Mas no final dos tempos nós veremos novamente uma perseguição da igreja universal, ou seja, em todos os lugares.
E no século passado e no nosso, nós temos visto perseguição contra a igreja. Por parte do comunismo, por parte do socialismo, por parte do ateísmo, por parte dos muçulmanos, e digam os cristãos da Síria, que estão sendo literalmente presos, torturados e mortos. Mas aqui no Ocidente nós sofremos um outro tipo de perseguição, uma perseguição cultural, ideológica, uma perseguição muito mais sutil e por isso muito mais atroz, porque corrói a fé das pessoas por dentro. Enquanto os cristãos da Síria estão sofrendo martírio, estão indo para o céu, os cristãos do Ocidente estão tendo sua fé corrida por dentro, estão perdendo sua fé e correm o risco de cair no inferno. Portanto, é uma perseguição mais sutil e mais perigosa, né? Ao meu ver. Então, uma perseguição da igreja por parte da impiedade. Daí Santo Agostinho dizer, né, que a cidade de Deus, que se irrompe nesse mundo, a igreja, será perseguida pela impiedade, pela cidade do demônio, pela cidade terrena, né, dos homens maus. E aí nós teremos um breve momento de paz e segurança. O que isso significa? Os santos padres não são acordes em afirmar o que é esta paz e segurança, mas o que nós podemos observar aqui? A impiedade que vai perseguir a igreja até o momento em que os cristãos vão ter que se esconder novamente, como os primeiros cristãos dos primeiros séculos, que celebravam nas catacumbas, que se escondiam, né? Esse tempo vai chegar. Em muitos lugares já chegou. Que o digam os países muçulmanos. Os cristãos têm que celebrar e viver a sua fé escondidos. Né? Escondidos. China. A China, então, tem problemas enormes, gigantescos. Né? Enfim, tem um curso inteiro sobre o cristianismo na China e os seus problemas pastorais, teológicos e de outros. Né? Então, a perseguição que a igreja sofrerá por parte da impiedade chegará a um ponto em que os ímpios, os mundanos, os governos dirão: vencemos a igreja. Então, para os mundanos, será um tempo de relativa paz e segurança. Mas outros teólogos, outros santos padres dizem o seguinte: olha, essa impiedade que, instigada pelo maligno, está se montando, e estes governos, estas pessoas que se levantam para perseguir a igreja, conseguirão por um dado momento, mas ruirão. Este império da impiedade, né, irá ruir. Como Roma, né, que caiu de podre, ruiu, né, colapsou de podre que estava. Então essa impiedade, dizem os teólogos, também colapsará. E os cristãos viverão uma relativa paz e segurança. Relativa paz e segurança. Alguns teólogos fazem essas afirmações, inclusive com base nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora de Fátima promete: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, talvez, são especulações teológicas, né? E nessas especulações teológicas nós saímos um pouco da teologia sistemática, com base nela ainda, mas nós começamos a fazer teologia especulativa, nós começamos a especular. Então alguns teólogos dizem, como Nossa Senhora afirmou em Fátima, que o meu imaculado coração triunfará, talvez essa impiedade vai colapsar e os cristãos estarão aqui. Porque pesa sobre nós a promessa de Cristo: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Então, isso significa o quê? Que a Igreja Católica, Apostólica Romana, nós estaremos aqui até a parousia. Então, aí se encaixa, nesse contexto, a palavra que lemos da segunda carta de São Pedro. Muitos dirão: olha, mas o Senhor não falou que viria? Cadê ele? Né? O Senhor virá como um ladrão, no momento em que muitos não estarão esperando. E teremos então a quarta etapa, por assim dizer, escatológica, a parousia. E na parousia, diz a tradição tomista, nós teremos simultaneamente acontecendo três coisas, né? Então, cessará o movimento dos céus, dos astros, fisicamente falando. São Tomás vai ensinar. E aí nós teremos a segunda vinda do Senhor, o Senhor que virá em glória, com os seus anjos. É o Senhor que virá em glória, e quando Ele vier, a ressurreição dos mortos. Então, todos os que morreram irão ressuscitar. Os que já
estavam, né, com sua alma no céu, e os que já estavam no inferno, com sua alma condenada, todos os mortos ressuscitarão. Os justos e os injustos, os santos e os réprobos, todos irão ressuscitar. Né? E diz a tradição tomista e também Santo Agostinho que os que estarão vivos passarão por uma morte, mas já serão ressuscitados. E então nós teremos, depois da ressurreição dos mortos, o juízo final. Quinta etapa escatológica. E no juízo final, nós teremos aquilo que lemos há pouco no Evangelho, de Mateus 25, o Senhor separará os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos. Então, o Senhor receberá os justos, os santos, na glória do seu reino. Então, o Senhor glorificará os justos no seu corpo e na sua alma. Então, veja, a ressurreição é diferente, é distinto de glorificação. Nos ensina a igreja que ressuscitarão todos. Os que já estavam no céu com sua alma, os que já estavam no inferno com sua alma, todos os mortos de todas as épocas, de todos os séculos precedentes, ressuscitarão. Com um corpo e alma imortais. Nos diz com todas as letras o Catecismo Romano. Mas os santos serão, no juízo final, glorificados no seu corpo e na sua alma. E assim, glorificados, entrarão para a visão beatífica, com corpo e alma gloriosos. Os maus, né, os que serão lançados no inferno, os réprobos, terão corpo e alma imortais, incorruptíveis, não gloriosos, né? Nós já vamos ver isso mais em detalhes, serão condenados ao inferno, com corpo e alma incorruptíveis, para sofrer então as penas do inferno, a morte eterna. E aí então, depois do juízo final, nós teremos a conflagração deste mundo mutável, aquilo que nós lemos há pouco na segunda carta de São Pedro, quer dizer, todos os elementos que conhecemos se dissolverão. Conflagração significa fornalha, fogo. O Senhor fará com que toda a natureza terrena, os elementos que nós conhecemos, o nosso universo, passe por uma transformação pelo fogo, a conflagração final. E então o Senhor fará, por fim, novos céus e uma nova terra, que nós não sabemos o que é, sabemos que assim será, os novos céus e a nova terra, no qual o próprio Deus estará com o seu povo. Deus morará com o seu povo. Aí entra céu físico e inferno físico, né? Não mais o céu e inferno estado. Isso. A partir de então, o céu será também um lugar, claro, né? Não um lugar material como esse que agora nós conhecemos, mas será também um lugar. E o inferno será também um lugar. Professor, é uma paresia? Desculpa. Se você falou que será físico, não material, mas qual a diferença entre material e físico? Não, então, será um espaço, será um lugar, será um novo céus e uma nova terra, mas não dessa matéria que nós agora conhecemos. Essa matéria que agora conhecemos obedece à física que agora nós conhecemos, e uma física que talvez nem conhecemos. Né? Porque se você vai, por exemplo, para a astrofísica, tem objetos que não obedecem mais à lei de Newton, por exemplo, o buraco negro, mas o que eu quero dizer, o que a teologia quer dizer com novos céus e uma nova terra, será um lugar, será um espaço de uma matéria que não é essa que agora nós conhecemos, certamente. Será uma outra coisa, um outro espaço, um outro lugar, glorificado. As Sagradas Escrituras, isso está no Apocalipse, né? Novos céus e uma nova terra, isso está no trecho que nós acabamos de ler, né? Da segunda carta de São Pedro. Sabemos que assim será, portanto, será também um lugar, será um espaço. Podemos chamar isso de matéria? Não sei. Não é a expressão que a teologia usa. Né? Aproveitando o gancho, na etapa 4, ficou um pouco
Simplifiquei porque se entendeu cessar o movimento do céu. O que é Tá. isso? Isso aqui é o nosso hoje. Cessar o movimento do céu, na tradição tomista, significa parar. As estrelas vão parar. A rotação da Terra vai parar. Tudo vai parar. O universo. Porque o Cristo veio na sua vinda gloriosa. Fisicamente? Fisicamente. Na tradição Não vai tomista, acontecer, não vai fisicamente. acontecer nada, vai parar aquele tempo ali. vai parar. Na tradição tomista, é assim que se interpreta. Só deixar a última pergunta. Os corpo e alma. Que corpo é esse? Tá. Que tem até uma pergunta que era feita de São Tomás. É isso? São Tomás fala sobre isso muito, o Diário do Pipério também fala sobre isso, o próprio Santo Agostinho também. Que corpo é esse aqui? Então, na ressurreição que precederá o juízo final, a ressurreição dos mortos, nós vamos ter novamente a alma unida ao corpo. Então, o que foi a morte? Né? A primeira morte, a separação da alma do corpo. Então, a alma está no céu, purgatório ou no inferno. Na ressurreição que antecede o juízo final, a alma vai unir-se novamente ao corpo. Esse mesmo corpo que agora nós temos. Mas não existe. Já foi. É aí que está. Já virou pó. Já. Mas para Deus, nada é impossível. Ele é o Todo-Poderoso, não é? O Onipotente. A igreja crê, por isso a igreja sepulta os seus defuntos, por isso nós temos a solenidade dos fiéis defuntos. A igreja sepulta os defuntos, por quê? Porque os seus restos mortais estão ali, na jazida, aguardando o juízo final, a ressurreição. Então é nesse sentido. Não que uma pessoa que tenha sido cremada, uma pessoa que tenha morrido de uma maneira que não sobrou nada, não que esse não vai ressurgir. O Senhor ressuscitará também. Né? Eu vou voltar com 21. Mas o fato... Correr com 99. Eu vou responder essa pergunta de maneira mais sintética, porque nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Tá. A gente vai voltar depois aqui. Vamos voltar à ressurreição. Nós vamos tratar a ressurreição. Dentre os pontos que nós temos ali no quadro, o que mais vamos tratar com mais detalhes será a ressurreição. Mas, sinteticamente dizendo, é isso. Na ressurreição dos mortos, que antecede o juízo final, Deus ressuscitará os corpos de todos. Nós temos a união da alma com o corpo novamente. Tá? E aqui nós vamos ter uma natureza humana restabelecida, porque a natureza humana é composta de corpo e alma, é assim que Deus quer que ela seja, né? Inclusive o céu. Né? Então, nós vamos ter o restabelecimento da natureza humana, união do corpo e da alma, esse mesmo corpo que agora nós temos. Né? E nós teremos, portanto, nossa consciência, nossa identidade, tudo isso salvaguardado. Nós seremos quem somos, nós não vamos perder isso. Quer passando pela primeira morte, quer na ressurreição. Nós não vai ter um delete, né, na consciência. Não vai passar por como é que chama do pendrive quando você... Formatar. Não vai ter uma formatação da sua consciência. Não vai ter isso. Você é o que é e vai ser. No juízo particular, no juízo final. E a questão só da ressurreição dos corpos que ele estava perguntando, o Cristo passou por isso. Ele já está com o corpo glorioso. E a Virgem Maria. E a Nossa Senhora também. Né? Isso. Tá? E aí nós teremos então o juízo final. Fato é que essa natureza humana será imortal. Então, se forem condenados ao inferno, ou serão com uma alma que é imortal e agora seu corpo, na sua natureza imortal, para sofrerem as penas do inferno, para sempre. Só que os santos, além de terem ressurgido imortais no corpo e na alma, serão glorificados, né, na sua natureza. E entrarão na visão beatífica, para estarem eternamente com Deus, na visão beatífica, nos céus novos, na terra nova. Então, até hoje, somente a alma Isso. do corpo está aqui embaixo. Só no juízo final que o corpo... Que a natureza voltará a se unir. Essa é a morte. Morte de separação do composto humano, corpo e alma. Então, a alma, que já passou pelo juízo particular, está no céu, vamos supor. Está no céu com sua alma e tem a visão beatífica. Tá? Mas o seu corpo está aqui, na terra, sepultado, aguardando o juízo final, a ressurreição de mortos. Quem sofre fogo no inferno ou no purgatório é a alma hoje. É a alma.
Enquanto não acontece o juízo final, só a alma está no céu, purgatório ou no inferno. E esse tempo do juízo, como é que é? O tempo do juízo não é o tempo que a gente está acostumado aqui. Né? Não. Aí nós temos uma discussão teológica Deve ser uma tremenda discussão. sobre isso. São Tomás explica que o juízo final não vai ser assim, Deus chama um por vez, vai passando a história dele inteiro para emitir um juízo. Porque isso duraria eternidade, esse juízo. Né? Um por vez vai se aproximando de Jesus, vai recebendo a sentença. Não vai ser assim. São Tomás ensina o quê? Que Deus julgará a todos como que simultaneamente, mas de tal forma Deus vai dar a conhecer a todos o pecado de todos. Assim como já é no primeiro lugar. Isso. Não vai E as confirmar. consequências. Vai confirmar a sentença de quem está Particular. no inferno, vai confirmar o juízo particular. Quem está no céu vai estar no céu, só que agora vai estar no céu com o corpo glorioso. Só que agora vai compartilhar com todo mundo. Só que o que acontece? Os nossos pecados, eles têm implicações sociais. Os nossos pecados atingem as pessoas que estão à nossa volta. Isso vai ser compartilhado. O adultério, por exemplo, é um pecado que você comete, mas que fere seu cônjuge, seus filhos, seus netos. Os nossos pecados têm consequências que atingem outros. O juízo final, o dia que Deus não vai se calar, Deus revelará estas coisas, estas consequências dos nossos pecados. Então os nossos pecados aparecerão a todos. Todos o conhecerão. Então Deus vai dar à inteligência o conhecer o seu pecado, o conhecer as consequências do seu pecado e conhecer o juízo de Deus e enxergar, intelectualmente falando, a justiça do juízo de Deus. Então isso São Tomás ensina, será simultaneamente. Mas todos os pecados que nós cometemos, mesmo que tenham implicações sociais, atingem as pessoas que estão à nossa volta. Né? Todos esses pecados cometidos por nós já foram arrependidos, já foram confessados, foram absolvidos. Foram absolvidos. Não existem mais. Você entende isso? É quando o sacerdote pronuncia as palavras do sacramento, né? Eu te absolvo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu pecado acabou. É como se não existisse. Né? Isso. Então, isso não vai aparecer no juízo final. Daí, São João Paulo II dizer, né? Se você não quiser passar vergonha do juízo final, a solução é buscar um sacerdote e se arrepender e confessar os seus pecados. Só na frente de né? Todo povo. Isso dá um discernimento para aquelas pessoas que acham que não pecaram. Elas falam, por que eu estou sendo condenado? Eu vou mostrar a consequência daquilo que você achou que não era pecado. Aí você vai saber. E os outros também. E por isso as penas, né, professor? Por isso as penas. Professor, esse caso dos vivos, eles têm que passar por essa morte para ficar assim, em questão de igualdade com os outros que vão. Seria isso? Não só. Porque, na verdade, a consequência do pecado original é a morte. Todos passaremos pela morte. Quando São Tomás e o Catecismo Romano também vai dizer que as pessoas que estarão vivas, né, quando o Senhor voltar, morrerão. O Catecismo Romano, por exemplo, explica esse trecho usando a carta do apóstolo Paulo, se não me falha a memória, a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, onde o apóstolo diz que nós que estaremos vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, o Catecismo Romano e Reginaldo Piper, na tradição tomista, ensinam o quê? Os que estarão vivos, quando da parousia, morrerão, só mas se encontrará com Cristo, que está ali nos céus, e já voltarão para os corpos, serão ressuscitados. Isso quase que instantaneamente. É isso que eu pensei. Esse vai pular uma etapa. É isso que chama de arrebatamento, né? É isso que os protestantes Isso chamam de arrebatamento, entendendo erroneamente a doutrina da ressurreição. Então, é aí que está. Provavelmente estarão no juízo final. O seu juízo particular será no juízo final. Mas nós não sabemos com propriedade, porque aí o Catecismo Romano e a Igreja não afirmam isso. Né? Pode ser que tenha um juízo particular nesse meio tempo, pode ser que não. Escapa. Nem São Tomás vai se arriscar a fazer essa conjectura. O que ele diz é isso.
passaremos pela morte, nós que estaremos vivos, né? Quando o Senhor voltar, colocando as coisas assim, e já seremos ressuscitados. Professor, então é como se tudo voltasse como no princípio, como foi criado, e para isso existe toda uma transformação, né? Tudo que agora, por exemplo, é temporal passa a ser atemporal, não vai ter movimento, né? Vai ter toda uma transformação para a gente passar a ser como no princípio, né? É aí que está. Não vai voltar a ser como no princípio. E melhor, né? A questão é justamente essa, quer dizer, depois do juízo final, Deus não vai estabelecer a ordem do Jardim do Éden, porque aquele era um estado, né? Era um estado no qual Deus havia criado o homem para que ele fosse provado. Depois do juízo final, não vai ser estabelecida a ordem do Jardim do Éden, será glorificada a natureza humana e toda a natureza, não é? O mundo, a matéria, tudo será glorificado. Então nós entraremos no céu, na Jerusalém Celeste, para contemplar a Deus face a face na visão beatífica, lembrando que no Jardim do Éden, em Adão e Eva não tinham visão beatífica. Lembram disso, né? Tá? Tinham uma intimidade profunda com Deus porque não tinham pecado, né? Mas não tinham ainda a visão beatífica. A visão beatífica é prêmio da vida eterna, que poderiam ter adquirido se tivessem cultivado a virtude e vencido a tentação. Então, será uma glorificação da natureza humana, de todos os homens e de toda a natureza que existe, toda a matéria. Eu falei isso porque fala necessário o movimento do céu, né, que é o movimento de tudo que está no tempo hoje. Eu já lembrei dessa coisa do... porque na verdade ele vai destruir tudo, né? Começa a sessão e depois destrói. Aí cria um novo, né? Mas essa destruição, ela não é o voltar ao nada, né? Ou caótica. Essa destruição ela deve ser entendida como tudo vai passar pela conflagração do fogo final, mas tudo será transformado, será glorificado. Haverá novo céu. Destruição do que foi corrompido, né? Destruição do que foi estragado. É o estado de glória. É o parágrafo 1047. Nós vamos agora entrar no catecismo, tá? Depois que nós fizermos essa explanação geral, percebem que daria um curso inteiro sobre isso. Dá uma pesquisa de mestrado, doutorado em teologia, só isso aqui. É muita coisa. Nós estamos tentando pegar em linhas gerais, né? Nós vamos agora, então, descer aos textos do catecismo e nós vamos nos valer do catecismo romano e dos teólogos quando for necessário. Tá? Só uma explicação um pouquinho melhor a questão de Maria. Maria, ela já sofreu o juízo final, então, dela. Ela vai participar ainda do juízo final coletivo com todos. Maria estará lá, no juízo final. Só que ela não vai passar pelo juízo final, porque já está no céu com o corpo e alma glorioso. Sim. Para ela não vai existir o juízo final, mas ela estará lá. Entendeu? Ela já está então no corpo glorioso como o de Jesus. Como de Jesus. Foi assunto ao céu no corpo glorioso. Tá? Por isso que nós chamamos esse corpo glorioso também de corpo espiritual. Não no sentido de que deixará de ser carne e ossos. Porque o corpo glorioso continuará tendo carne e ossos, que o diga o Cristo ressuscitado que comeu com seus apóstolos. Que se deixou ser tocado nas suas chagas gloriosas. Né? Mas esse corpo ele é chamado por Santo Agostinho, por exemplo, pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, de corpo espiritual, porque o corpo estará completamente submetido à alma. Por isso é um corpo espiritual, em contraste ao corpo animal. Que ora nós temos, né? Esse corpo animal, essas operações animais que a nossa natureza humana hoje tem, comer, sistema digestório, você entende? Essa natureza humana que ora nós temos com operações animais, depois da ressurreição final, deixará de ter. Não haverá mais operações animais no corpo glorioso. Isso significa dizer o quê? Que o corpo glorioso, tal como já é o corpo de Cristo na sua que está no céu, não precisa comer para sobreviver. Cristo pôde comer, mas não que precisasse disso. Não está mais sujeito ao tempo e ao espaço, às operações animais. É isso. Mas vamos ver isso agora no catecismo. Tá? Nós vamos tomar então agora o parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica,
nós vamos ler até o 677 para falar das duas etapas primeiras. Tá? Vão aparecer aqui no texto do Catecismo. As duas primeiras etapas. Então, nós, na verdade, estamos no artigo 7, dentro do artigo 7, de onde vier julgar os vivos e os mortos. Daqui a pouco a gente vai entrar no artigo 12. Está fazendo ser fácil. Sim. Então, 675, aprovação derradeira da Igreja. Vamos lá. Diz a doutrina da Igreja. Antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Tá? Então, eis aqui a doutrina da Igreja. Está citando Lucas 18, 8, Mateus 24, 12. Então, antes do advento de Cristo, antes da parousia, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, abalará a fé. Abalar a fé, perder a fé. As pessoas perderão a fé. As pessoas do clero e as pessoas do lecato perderão a sua fé. Essa fé vai ser abalada. Não crerão mais, não acreditarão mais. Serão tidos como loucos por crerem na vida eterna, por crerem em Deus, por crerem na ressurreição dos mortos. Serão tidos por loucos. O mundo já nos acha loucos. Né? Nietzsche, Freud, Hegel, Marx nos acham loucos. Nos achavam, né? Entende? Porque agora é todo lugar, né? E a sua prole, a prole dessas filosofias, desses filósofos, a escola de Frankfurt, o marxismo, o gramscianismo, estou tentando lembrar o nome da outra lá, norte-americana, da ideologia de gênero. Ah, Cafulana, né? Nos acham loucos. Entende? Porque perderam sua fé, completamente. Perderam, inclusive, de perspectiva a vida da fé. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então veja, a perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade. A igreja será perseguida. Muitos perderão a sua fé, se levantarão contra a igreja. E a igreja, que somos nós, né, seremos perseguidos. Né? Então, essa igreja será perseguida, e tal como o Cristo é o esposo da igreja. O Cristo é a cabeça do seu corpo místico, que é a igreja. Tal como o Cristo foi perseguido, condenado e morto. Ora, se o Cristo, que é o esposo da igreja, a cabeça da igreja, foi perseguido, passou pela paixão, morte e ressurreição, a igreja, que é o seu corpo místico, sua esposa, a igreja passará pela paixão, morte e ressurreição. Então a igreja será perseguida, a igreja entrará no caminho do Calvário, tal como Cristo entrou no caminho do Calvário. E outra, essa perseguição da igreja desvendará o mistério de iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, mas uma solução aparente que custa a apostasia da verdade. Então as pessoas fecharão os olhos para a verdade, não há verdade. As pessoas entrarão na ditadura do relativismo. Eu posso construir a minha verdade, ela pode ser diferente da sua. Eu posso construir a minha identidade sexual, que pode ser diferente da outra. Então falamos de gênero, não de sexo mais. É de gênero. Não há verdade. Não há verdade no campo epistemológico, não há verdade no campo ético, não há verdade no campo sexual. Não há verdade. É isso que nós vemos como consequência destas filosofias. Marxismo, Marx, Foucault, Gramsci, Nietzsche e os seus companheiros. Só para citar alguns exemplos. Não há mais verdade. Paulo Freire, por aí afora. Mas percebe? Essa impostura religiosa vai trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. Então, por exemplo, estávamos o casal de segunda união.
Tem muitos padres e bispos por aí que autorizam os casais que estão em segunda união, com o matrimônio primeiro válido, a comungarem. Não, a igreja agora deve acolher a todos. E deve mesmo. A igreja deve acolher a todos. Não devemos fazer discriminação de pessoas. Então, para resolver esse problema pastoral agradando a todos, não vamos deixar os casais de segunda união comungarem. Aí você destrói o sacramento do matrimônio, destrói o sacramento da penitência e destrói a teologia do sacramento da Eucaristia. Destrói a teologia desses 3 sacramentos. A igreja deve acolher a todos, só que as pessoas confundem acolhimento com verdade. Entende isso? Nós não devemos converter o Evangelho a nós. Somos nós que devemos nos converter ao Evangelho. Então, se nós estamos levando uma vida no pecado, diante do contraste, né, da luz e das trevas, diante do Evangelho, nós devemos nos converter. Então, essa solução aparente dos problemas custa a apostasia da verdade. Você entende? Não, porque se nós dissermos isso, nós vamos perder pessoas, vamos perder católicos, a igreja vai ficar com pouca gente. Que fique. Que fique. Foi isso que Bento XVI disse no seu magistério. Ele disse, com todas as letras, no Observatório Romano, que não se preocupava com uma igreja lotada de gente, ele se preocupava com uma igreja que fosse com poucos, mas que fossem cristãos que vivessem verdadeiramente o Evangelho. Começamos com poucos e terminaremos com poucos. Mais concisos, densos. Entende? É justamente isso. Então, essa apostasia da verdade é o preço que se paga por uma solução aparente dos problemas. Né? Por exemplo, a união homossexual. Não, essa história de dizer que o homossexualismo é pecado mortal, isso está ultrapassado, porque as pessoas podem construir a sua identidade sexual. Vamos casar os homossexuais, assim nós vamos resolver esse problema, vamos acolher a todos. Não, porque isso custa a apostasia da verdade. União homossexual é pecado mortal, grave, que tira a pessoa do estado de graça, ele não pode comungar. A igreja nunca casará, dará um sacramento de matrimônio a um casal homossexual. Nunca. Não, porque até que fazem a cerimônia, mas não é nada válido. Não é nada válido. Bom, porque fazem. Entende? Isso está... Mas quem faz já é aposta. A igreja faz? Quem faz já é aposta. Ô, louco. É isso que ele estava dizendo, né? Os protestantes já fazem. Isso custa a apostasia da verdade. Vamos ordenar as mulheres. Vamos ordenar as mulheres e outras coisas. Eu estou dando aqui Inspiração. alguns exemplos. Outro exemplo. Não, todas as religiões são boas. Todas as religiões trazem um ponto de verdade. Todas as religiões podem te conduzir para a salvação. Então vamos colocar todas as religiões num pacote só. É ecumênico. E vamos ser ecumênicos. Porque aí se usa o Vaticano II, se faz o concílio dizer o que não disse. Porque ecumenismo não é reconhecer que todas as religiões são iguais. Já começa por aí. Tá? Se todas as religiões são boas, olha, um dia você pode vir aqui comungar da Eucaristia, outro dia você pode ir lá no hinduísmo cultuar a vaca, no terreiro fazer o trabalho, pronto. Todas as religiões salvam. Isso não é verdade. Não é verdade. Nós vamos entrar daqui a pouco, né, nas próximas aulas, para estudar o creio na Igreja Católica, una, santa, católica, apostólica, romana. Essa é a única igreja que foi fundada por nosso Jesus Cristo, quando no Evangelho ele virou para Pedro e disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Está lá, é Evangelho, é literal. Fala outra coisa, distorcer o texto sagrado. Essa é a igreja, a única esposa de nosso Jesus Cristo. Aí nós temos os protestantes, as demais denominações cristãs, mas nós temos as falsas doutrinas. Né? Falsas doutrinas como são candomblé, umbanda, espiritismo, seixonaria, igreja messiânica e por aí afora, maçonaria, hinduísmo, budismo, falsa doutrina. Você pode ser muito bonzinho, mas Jesus vai, quando chegar lá, fala assim: não te conheço, Então, né? o juízo final é o dia que Deus não se calará. É o dia do juízo, da justiça, do poder judiciário de Cristo.
Senhor julgará, né, os vivos e os mortos. Tá? São exemplos que custam a apostasia da verdade, que promovem a impostura religiosa para trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas. Daí o ditado romano, que Santo Agostinho tanto gosta de usar na Cidade de Deus: se queres ter a paz, prepara-te para a guerra. Entende? Ora, o que isso significa? Se queres ter a paz da vida eterna, se queres ter a paz de uma vida com Deus, prepara-te para a guerra. Que guerra é essa? A guerra contra o pecado, a guerra contra a mentira, contra a falsidade, a guerra para mostrar a verdade. A verdade não é relativa. Né? Aliás, ninguém constrói a verdade. Ninguém construiu, Newton não construiu suas leis. Ele descobriu a verdade. Descobriu as suas leis. Investigando a natureza. A verdade se descobre. Ou a verdade é revelada por Deus, mas ninguém constrói a verdade. Nós a constatamos. Não é? Vai explicar Etienne Gilson no seu livro Introdução ao Pensamento de Santo Agostinho, e próprio Santo Agostinho vai dizer. A verdade não é relativa. Não é? Continua o texto. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Então veja, o homem glorifica a si mesmo. Então o que importa aqui não é: Senhor, quero obedecer a tua voz. Senhor, quero obedecer o teu evangelho, porque creio que esse é um caminho de salvação. O que importa, dentro dessa lógica do homem que glorifica a si mesmo e não a Deus, é a seguinte enunciação, o seguinte enunciado: olha, eu quero ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Sou dono do meu próprio corpo, por isso posso abortar. Eu tenho o direito de ser feliz, por isso posso ser homossexual. Eu tenho direito, eu tenho direito de ser feliz. Desprezo Deus, eu tenho direito de ser feliz. Então eu posso separar, posso casar com outra, posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho direito de ser feliz. Você entende a lógica da coisa? A impostura religiosa suprema do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus. É o homem soberbo, que não tem humildade. Humildade de colocar diante de Deus: Senhor, quero obedecer a tua voz. Quero amar-te acima de todas as coisas. Primeiro mandamento: Senhor, quero viver o teu evangelho, porque creio no caminho de salvação. Senhor, converte o meu coração, porque está no pecado, que está na lama. Senhor, me arranca daqui. Essa oração é a oração de coração livre. Agora, os cristãos na soberba desprezam a Deus. A soberba nos leva a desprezar a Deus, nos amarmos mais que a Deus. Muitos estão assim. Parágrafo 676. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então veja, toda filosofia, todo projeto político que pretende fazer dessa terra um paraíso, isso tem como inspiração, se é que eu posso chamar de inspiração, o diabo. O marxismo, por exemplo, tem a pretensão de fazer dessa vida, por uma revolução cultural, por uma revolução social, nós vamos transformar a nossa sociedade política e economicamente para implantar aqui um paraíso. Com as nossas próprias forças humanas, esquece Deus porque Deus não existe. Isso é marxismo. Isso é diabólico. Na realidade é uma coisa mais antiga ainda, né? É o gnosticismo. É. Você foi remontar, o diabo já usou essa estratégia em momentos históricos. Você entende? Então, Por isso que falam, né, que o anticristo não é uma pessoa, é sim um sistema, né? Então é aí que está. Quando você vai ao Apocalipse,
no livro do Apocalipse nós temos 3 figuras. Nós temos a figura do anticristo, a figura da besta e a figura do dragão. Né? O anticristo é uma pessoa, ou várias pessoas. Pode ser uma pessoa ou várias pessoas. Tá? Anticristo, contrário a Cristo, contrário ao ungido, contrário ao Senhor, contrário à palavra de Deus encarnada, contrário a Cristo. Ora, quem é anticristo? Nietzsche. Quem é anticristo? Karl Marx. São anticristos. Não tem dúvida nenhuma. São contrários a Cristo. Né? Agora, haverá um anticristo no final dos tempos, vai se sobrepor, vai aparecer, né? Mas evidentemente. Um falso profeta. Aí você tem a besta. A besta é um poder político. A figura da besta no Apocalipse é um poder político. Ensina Santo Agostinho. Tudo isso é magistério de Santo Agostinho. E você vê bestas, né, no mundo. O comunismo da União Soviética, que matou talvez mais do que o próprio nazismo. Muito mais. Muito mais. Só 100 milhões. Você tem bestas no mundo. Não tem dúvida. Até hoje. Né? E você tem o dragão. O dragão é o diabo. O dragão é o diabo que incita, né, a cidade ímpia a perseguir a igreja, a cidade de Deus que se irrompe nesse século, nesse mundo. Não, mas toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela. Então veja, o reino de Deus só vai ser implantado definitivamente na escatologia. Né? Esse mundo terreno passa, é mutável, é perecível, está no vir a ser. Entende? Né? Por meio do juízo escatológico. Né? Mesmo em sua forma mitigada, a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. E aqui, no final do parágrafo 676, o catecismo está fazendo uma citação de Pio XI, né? E um trecho que está na Gaudium et Spes, no parágrafo 20 e 21, que é a Igreja das Esperanças, né? Gaudium et Spes, que é uma constituição pastoral do Concílio Vaticano II. Depois, quem quiser ir a ela, o texto está aqui. Depois eu coloco o texto para vocês no grupo. Vale a pena ler isso. 677. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então veja, a igreja passará pelo Calvário, junto com Cristo, como Cristo, porque a igreja é a esposa de Cristo, porque a igreja é corpo místico de Cristo. Se o esposo, se a cabeça passou pela paixão e morte, a igreja passará pela paixão e morte, mas com Cristo ressuscitaremos. Essa é a nossa fé. Né? Então a igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa. E agora vem uma coisa que é muito importante na frase seguinte. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. É duro, mas ao mesmo tempo nos coloca na verdade escutar isso. Quer dizer, a igreja, né, o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Então, se a gente pensar que vai chegar um momento em que não, nós vamos conseguir evangelizar a todos, nós vamos conseguir converter todos, e então a igreja de Cristo triunfará, e todos se converterão e teremos a paz no mundo. Pensar assim é ir contra a verdade do Evangelho. Porque não será assim. Pelo contrário, a igreja sofrerá, a igreja passará pela perseguição, a igreja passará pela paixão e morte de Cristo. Entende? Então, o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente. Não, todos se converterão. Por isso nós precisamos fazer missão, mesmo com o coração vazio. Né? Agora a moda está fazendo missão. Está na moda agora, dentro da igreja. A igreja em saída. E a igreja precisa ser uma igreja em saída. A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa fazer apostolado de fato
Só que para anunciar, para evangelizar, para ser missionário, eu preciso ser discípulo, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso amá-lo, eu preciso ter vida interior, eu preciso conhecê-lo, para depois anunciar. Então, o reino não se realizará por um triunfo só da igreja, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Cristo virá para nos salvar. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então, veja, nós temos um abalo do universo cósmico. O que é isso? Nos foge. Mas então o Senhor virá na parousia para realizar o juízo final. Então, esse mundo vai passar. É mutável e perecível. Bom, nós lemos então esse recorte, nós vamos agora para o parágrafo 1038 do Catecismo da Igreja. Continuando a refletir sobre o juízo final, agora dentro do artigo 12. Desculpa um pouco o comentário, mas nem sei, tá achando que vai vir planeta buscar. A gente tem que ouvir essas coisas. Não tem? Não entendi. Tem seis que acham que tem planeta buscar o pessoal. Justamente aguardam a vida. Até novos Nós estamos agora. Tem verdade que existe muito lesivo lá dos sintoma, né? Aquela vez de 2 mil pessoas. Então, existe loucura para todo lado. Se nós quisermos estar na verdade, nós precisamos estar na barca de Pedro, na arca de Noé. Nós precisamos estar na igreja. A igreja é, nas palavras do apóstolo Paulo, a Timóteo, coluna e sustentáculo da verdade. Estamos na igreja, nós estamos na verdade. Se saímos dela, Professor, só que quando fala igreja, assim, a minha cabeça bagunça com o físico igreja. Tá. E hoje eu observo assim, é um padre para 5 igrejas físicas. 5 só? No nosso caso lá. E aí o que acontece? Às vezes o padre está preocupado em ampliar uma determinada igreja física e as outras que tem todo assim, um histórico e tal, estão abandonadas. Pois é. E não é isso. Eu queria. Vou dar uma opinião pessoal. Outro dia estávamos conversando em casa. Eu e minha esposa, né? Nós fomos à missa no Mosteiro de São Bento de São Paulo e Dom Camilo celebrou a missa sozinho. Foi ele que celebrou a missa, foi ele que deu as leituras, inclusive o primeiro salmo, o evangelho, foi ele que fez a homilia, foi ele que preparou o altar, ele fez tudo. Gente, a igreja só precisa de um padre que celebre a missa. Que maravilha. É só disso que nós precisamos. Você entende? Esse auê que a liturgia virou, de guitarra, bateria, música daqui, música de lá, pastoral da acolhida, não que não seja importante a pastoral da acolhida, mas você entende o que eu quero dizer? Carregaram tanto a liturgia, carregaram tanto, com fardos enormes nas costas do padre, do pároco, do vigário, é só celebrar os sacramentos. O padre, o sacerdote, deve se preocupar com um povo que seja santo. Ele deve se preocupar em conduzir as pessoas à santidade, mortificar o pecado mortal, dar o sacramento da penitência, celebrar a Eucaristia, trilhar o caminho da santidade. Aí o resto vem por consequência, sabe? Às vezes é importante uma reforma no prédio
e tal, é importante o dízimo para pagar as contas, mas isso é secundário, isso vem depois, isso vem como consequência da luta pela santidade. Um sacerdote santo já disse o diabo para São Coradares. Uma das vezes que o diabo apareceu para São Coradares, o diabo disse para ele: olha, se tivesse 3 padres como você no mundo, o inferno estaria vazio. É isso. A maior preocupação que os sacerdotes devem ter é de primeiro ser santo, não é? E depois conduzir as pessoas à santidade. Não é? Eu não sei, tem padres que se preocupam tanto em reformar o prédio, mas que hora que atende a confissão? São Padre Pio se consumia na confessionária. Das 2 às 4 horas que nós estamos trabalhando. Entende? É verdade. É uma observação que deve nos levar não a uma revolta. É uma observação que deve nos levar primeiro a uma postura de oração pelo clero, de oração pelos sacerdotes, de ajudá-los de alguma forma. Porque também existem tantos sacerdotes que estão sobrecarregados, estão com fardos enormes. Não é? Párocos, vigários, muitos padres que estão sem ninguém para poder, sei lá, conversar, estão abalados na sua vocação, abalados na sua vida interior, precisam de amigos, precisam de ajudas, precisam de nós. Entende? Então, vários motivos levam os padres muitas vezes a deixarem os sacramentos, deixarem a luta pela santidade. Nós precisamos ter compaixão, mais do que revolta, muito mais do que revolta. Compaixão, amar, oferecer sacrifício, jejum, penitência, oração para a salvação, para a santificação do clero. Não é? Mas é isso, entende? Quando nós falamos de igreja, nós devemos entender a igreja como São Pedro a entende, né? Tais como pedras vivas, vós edificais o edifício espiritual. Então, igreja, a igreja são as pessoas. Nós somos essas pedras vivas, né? Que edificam a igreja de Cristo. O templo, a construção, é o espaço onde a gente se reúne. Mas a igreja somos nós, são as pessoas. Né? É essa igreja que deve ser santa. Não tijolo. É isso. Nossa maior preocupação deve ser em sermos santos. Só isso, né? Só. Entende? Nós vamos então ao parágrafo 1038, o juízo final, dentro do artigo 12. Né? Esse texto agora está na sequência do que nós lemos na aula passada, o juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Então veja, antes do juízo final, nós teremos então a ressurreição dos mortos. Quem irá ressuscitar? Todos, os justos e os injustos. Todos irão ressuscitar. As almas que estão no céu voltarão a unir-se ao seu corpo, ressuscitar. As almas que foram já condenadas ao inferno pelo juízo particular irão ressuscitar. Vai se unir ao seu corpo agora ressuscitado, imortal. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de julgamento. Entende? Então os santos ressuscitarão para entrar na glória dos novos céus e na nova terra. Os condenados, os réprobos, irão ressuscitar para o juízo de condenação, de julgamento. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, trecho que lê do Evangelho, e irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Então aqui, nesse parágrafo 1038, nós vamos nos deter nele. Aqui então a doutrina da igreja está nos ensinando, nos explicando a ressurreição. Então vamos lá. Vamos falar sobre a ressurreição, então agora com maior riqueza de detalhes. Então primeiro, quem irá ressuscitar? Todos, os justos e os injustos. Então, o que será comum
entre nós, os santos, estão nos colocando na cidade de Deus. Né? Espero ver todos vocês, espero viver também. Né? Estamos trabalhando para isso. O que será comum aos santos e aos condenados? Né? Primeiro, todos irão ressuscitar, né? E ressuscitar é definido pela teologia como a alma vai unir-se novamente ao corpo. Né? Corpo ressuscitado, corpo agora incorruptível, imortal. Corpo incorruptível e imortal, tanto dos santos quanto dos réprobos. Né? Ressuscitaremos com esse corpo que agora nós temos. Diz a tradição tomista, Reginaldo de Piperne, na questão 79 do suplemento, diz o que é ressurreição, união novamente da alma ao corpo, diz que nossa identidade será salvaguardada na ressurreição, seremos nós mesmos, nós, o corpo que agora nós temos, a alma, né? A nossa natureza, a nossa identidade, a nossa história, tudo que somos. A tradição tomista diz isso no suplemento da Suma Teológica, questão 79, artigo 2. Está lá, literalmente, no texto. Portanto, tradição teológica tomista. O que mais podemos afirmar sobre o que é comum entre a ressurreição dos santos e dos réprobos? Na ressurreição, todos teremos os mesmos membros do corpo que agora nós temos nessa vida terrena. Então, todos nós teremos 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas, os dedos, teremos esse corpo que agora nós temos. Nós vamos ressuscitar com a integridade da nossa natureza, corpo e alma. Isso é questão 80 do suplemento. Né? Ao ressuscitarmos, nós estaremos isentos de todos os defeitos da natureza. Então, por exemplo, a pessoa que nessa vida nasceu cego, a pessoa que nessa vida nasceu com uma deformação, com uma deficiência física, irá ressuscitar com o corpo perfeito. Todos, santos e réprobos, ressuscitarão com o corpo sem defeitos de sua natureza. Diz na questão 81 do suplemento que todos ressuscitaremos em idade viril. Então, na ressurreição dos mortos, essa é a tradição tomista. Né? Todos ressuscitaremos na idade viril. Isso quer dizer que não haverão idosos na ressurreição que antecede o juízo, nem crianças. Todos iremos ressuscitar em idade viril. Na ressurreição, não haverá deficiência, ressurgiremos todos no mesmo sexo. Tá? Então, quer dizer, haverão homens e mulheres, como agora existem. Haverão homens e mulheres que ressuscitarão, haverão homens e mulheres no céu, haverão homens e mulheres no inferno. Um corpo de homem e um corpo de mulher. Isso que morreram. É só que tem. Ressuscitarão em idade viril, homens e mulheres. Não serão crianças. Não serão crianças. Tá? E os que morreram no ventre materno ressuscitarão como adultos. É isso que ensina a tradição tomista. E para o São Tomás também. Estou falando do Reginaldo de Piperne porque eu estou pegando as questões de suplemento, mas se você for a Suma Contra o Gentil, São Tomás vai afirmar a mesma coisa. De uma maneira mais sucinta. Então, cessará, ainda na questão 81 do suplemento, diz Reginaldo de Piperne no artigo 4, que na ressurreição cessará os atos de comer, beber, gerar, né, procriar, os atos da vida animal que agora nós temos, comer, beber, dormir, sistema digestório, esse tipo de coisa, isso vai cessar. Embora nós teremos ainda todos os órgãos, todos os sentidos, todos os órgãos dos sentidos, inclusive. Tato, olfato, visão, audição, paladar, corpo humano, ressuscitaremos com o corpo humano na íntegra, nós não vamos mais ter as operações da vida animal. Ninguém vai precisar comer e beber, por exemplo, para sobreviver. Nós comemos e bebemos essa vida terrena para a manutenção do nosso corpo animal. Na ressurreição,
Não haverá mais essa necessidade. Pronto. Isto é o que a tradição tomista nos ensina acerca da ressurreição e do que é comum entre nós, entre os santos e os réprobos. Né? O Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, também vai afirmar a mesma coisa, não descendo a certos detalhes. O magistério da Igreja, portanto, confirma algumas coisas postas pela tradição teológica tomista. Dentro do artigo 11 do símbolo apostólico, que está na primeira parte do Catecismo, né? Lembrando que o Catecismo Romano tem as mesmas 4 partes do Catecismo de São João Paulo II, o amarelinho. A primeira parte, portanto, símbolo da fé, artigo 11, no parágrafo 6 do artigo 11, o Catecismo Romano diz o seguinte: por conseguinte, todos hão de ressurgir dos mortos, sem nenhuma distinção entre bons e maus, mas nem todos terão depois a mesma sorte. Então, todos serão ressuscitados, bons e maus. Dizendo todos, incluímos na conta não só os que já tiverem morrido antes de começar o juízo universal, mas também todos aqueles que hão de morrer nessa ocasião do juízo universal, do juízo final. Estou pensando aqui fragmentos. Tá? No parágrafo 7, dentro ainda do artigo 11, diz o Catecismo Romano: muito importa convencer-nos de que há de ressurgir o mesmo corpo que o homem teve neste mundo, embora já esteja desfeito e reduzido a cinzas. Esse corpo será chamado a nova vida. É um ponto que o pároco também deve explicar com atenção. O Catecismo Romano ele é sobretudo dirigido ao pároco, né? Porque cabe ao pároco pregar, ele é responsável por pregar, dar a catequese. O que mais diz o Catecismo Romano? O corpo, parágrafo 9, o corpo não ressurgirá simplesmente, mas ser-lhe-á restituído tudo o que pertence à integridade da natureza, às prendas e excelências do homem como tal. Em outras palavras, nós vamos ressuscitar com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 1 nariz, 1 boca, natureza humana. Se nesta vida os corpos não estavam sujeitos à lei da morte, hão de receber após a ressurreição o dom da imortalidade, sem que nisso se faça distinção entre bons e maus. Então, santos e réprobos, bons e maus, irão ressurgir com uma natureza imortal, corpo e alma imortais. Uns para sofrer a condenação, outros para entrar nos novos céus, na nova terra. Agora, o Catecismo Romano começa a falar do que é próprio dos santos, depois da ressurreição. Então, até aqui, nós falamos as características dos ressuscitados, que são comuns entre bons e maus, santos e réprobos. A partir de agora, nós vamos falar só as características dos santos, e por uma lógica de inversão, nós podemos inferir o que sofrerão os condenados ao inferno. Tá? Então, no parágrafo 11, o Catecismo Romano diz o seguinte: além da imortalidade, os corpos dos santos hão de possuir na ressurreição certos adornos extraordinários que lhes conferirão uma nobreza superior a que jamais tiveram neste mundo. Então, 4 são as características, os adornos extraordinários, né, dos santos ressuscitados. 4 são as características: a impassibilidade, segundo, a claridade, terceiro, a agilidade, e quarto, a sutileza. As 4 características que somente os santos ressuscitados terão. Deus lhes dará, né? A impassibilidade, a claridade, a agilidade e a sutileza.
magistério da igreja agora. Agora a gente saiu da tradição teológica tomista, que não é magistério da igreja, embora seja um santo doutor e os seus descendentes. Né? Nós estamos agora no magistério da igreja. Né? Quer dizer que o magistério pegou algumas partes só da tomista. Porque a especulação teológica tomista vai muito fundo. Né? A igreja, a nível magisterial, diz: olha, dá para ter certeza disso aqui. Agora tem, né, saindo do campo da teologia sistemática, nós entramos no campo da teologia especulativa. Há especulações teológicas boas, porque nós temos bons pressupostos, nós temos argumentos e pressupostos que surgem da doutrina da igreja, do próprio magistério, das Sagradas Escrituras, mas são especulações teológicas que o magistério da igreja não confirmou. Aí entra na revelação particular? Não, é especulação teológica, é construção teológica. Tá? Agora, tudo isso que estamos lendo aqui no Catecismo Romano é o magistério da igreja. É aquilo que o magistério confirmou, inclusive, na doutrina de São Tomás. São Tomás veio antes, né? Do Concílio de Trento. Então aqui nós estamos falando de um texto do século XVI, Catecismo Romano. Então, um texto do Concílio de Trento. Vamos entender essas características, né? A primeira, impassibilidade. O que é isso? Diz o Catecismo: o primeiro adorno, dom extraordinário, graça concedida por Deus aos santos ressuscitados, é a impassibilidade, dom especial cuja virtude é impedir que os corpos sintam qualquer dor, sofrimento ou incômodo. Então, os santos ressuscitados serão impassíveis, ou seja, não sofrerão jamais. Daí o Apocalipse dizer, né? Os santos, os que estarão na Jerusalém do alto, não haverá mais dor, nem choro, nem ranger de dentes, nem aflições, porque esse tempo passou e agora tudo se fez novo. Né? O texto do Apocalipse diz isso. Então, no céu, nos novos céus, na nova terra, os santos, com seu corpo glorioso ressuscitado, eles não sofrerão mais qualquer tipo de dor, sofrimento ou incômodo. Estarão no gozo da eternidade. Em contrapartida, os réprobos, os condenados ao inferno, não terão um corpo ressuscitado impassível. Terão um corpo ressuscitado, imortal, passível de dor, sofrimento, incômodo e sei lá mais o quê. No inferno. Então, no inferno, uma das penas, né, por inversão, quer dizer, no inferno haverá dor, dor sensível, dor de um corpo ressuscitado, imortal, que não acaba, mas que sofre por toda a eternidade. No inferno. Né? A gente vai organizar de novo o corpo. Vai começar a organizar, porque Adão não tinha dor, né? Só foi ter dor depois, né? Ele tinha tudo. Agora vai começar a voltar a organizar o corpo, o que a gente vai ter. É aí que está, né? São 3 estados diferentes. Lembra que nós falamos? Né? O estado da natureza humana no paraíso, antes do pecado original, é um estado de gozo, mas não de visão beatífica. Antes do pecado original. O estado depois da queda é da natureza humana ferida. É um outro estado. E o estado da natureza humana glorificada, depois do juízo final, nos novos céus, na nova terra, um terceiro estado distinto, mais elevado do que o paraíso de Adão e Eva. A coisa será melhor, em outras palavras, né? No céu, com Cristo, depois do juízo final, do que era no paraíso. Se o paraíso já era bom, imagina que agora será muito melhor. Porque Adão e Eva, por exemplo, não tinham dor, nem sofrimento, antes do pecado original, mas tinham necessidade de alimentar o corpo. Tinham outros limites. Agora, depois do juízo final, o corpo glorioso dos santos não terá limites. Do tempo e do espaço. Limites que outrora haviam no paraíso. Segunda característica, então, do corpo da natureza dos santos glorificado. A claridade. Então diz o magistério da igreja.
A impassibilidade é acompanhada de claridade, pela qual os corpos dos santos refulgirão como o sol. Diz o nosso Salvador no Evangelho de São Mateus. Então agora a citação do Evangelho. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. É citação de Mateus. Mateus 13, 43. Evangelho. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E para que ninguém o duvidasse, deu-nos o exemplo de sua própria transfiguração. Então, como Cristo transfigurado no Tabor resplandecia, isso é uma prefiguração do que será a eternidade depois do juízo final, a ressurreição. Os corpos, a natureza dos santos gloriosa resplandecerá. Por isso que na iconografia, nas imagens, na arquitetura sacra em geral, nós representamos os santos com a auréola, né? Em volta, que significa o resplandecer da sua glória no céu. Então, claridade. Em contrapartida, os réprobos estarão na escuridão, nas trevas. Trevas da mente, da inteligência, trevas interiores das potências, trevas sensíveis. Terceira característica dos santos, com sua natureza glorificada, a agilidade. Então diz o Catecismo de Trento: à claridade se une outro dom que se chama agilidade. Libertará os corpos da gravidade que os oprime no estado atual. Poderão os corpos mover-se para qualquer parte que a alma queira, e não há o que se compare à rapidez de tais movimentos. Então lembra, né? O corpo glorioso é um corpo espiritual. Espiritual no sentido não de que deixa de ser carne e ossos, é carne e ossos glorificado, mas é o chamado corpo espiritual no sentido de que está completamente submetido à alma. Então diz o Catecismo, o Magistério: poderão os corpos dos santos, né, mover-se para qualquer parte que a alma queira, e não há o que se compare à rapidez de tais movimentos. Então, a agilidade. Não há mais limite para o corpo glorioso do tempo e do espaço. O corpo glorioso dos santos estarão além, transcenderão os limites do tempo e do espaço, tal como agora nós conhecemos o tempo e o espaço. Agilidade. Diz o Catecismo que Deus então libertará os corpos dos santos da gravidade que os oprime no estado atual. Não estaremos mais sujeitos a estas leis físicas que ora nós conhecemos. Em contrapartida, os réprobos do inferno serão oprimidos pela gravidade. Não terão agilidade. Sofrerão dessa limitação, sofrerão dessa condição de estar sujeito à gravidade. Talvez não essa que ora nós conhecemos, mas o inferno passará a ser um lugar e não poderão sair de lá. Então é nesse sentido, estarão pesados, estarão presos, isso mesmo. Serão oprimidos. E a quarta característica da natureza humana glorificada, dos santos, a sutileza. A estes três dons que Deus dará, acresce ainda o dom da sutileza, pelo qual o corpo ficará inteiramente sujeito ao império da alma, prestando-lhe serviço e executando suas ordens com prontidão. Então o corpo estará completamente submetido à alma. Essa é a sutileza. Ensinam esta verdade as palavras do apóstolo: semeia-se um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Então aqui a citação literal da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Sagradas Escrituras, disse São Paulo, né, apóstolo,
Semeia-se um corpo animal. Semeia-se onde um corpo animal? Essa vida terrena. Nascemos nesse mundo terreno com o corpo animal. Ressuscitará um corpo espiritual. O corpo espiritual significa que o corpo estará completamente sujeito, submetido ao império da alma. Em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 44. Isso significa que não haverá mais concupiscência. Porque o que é a concupiscência senão a revolta da carne contra o espírito? Essa luta que a gente trava nessa vida terrena. Então, no céu, depois da ressurreição, no céu, não haverá concupiscência. Porque o corpo estará completamente submetido à alma. E a alma é submetida a Deus. Logicamente, é a ordem, né, da natureza. Contrapartida no inferno, os réprobos terão uma cisão, provarão uma cisão na sua natureza humana, que não é mais a separação do corpo e da alma, mas é uma cisão dos desejos do corpo contra os desejos da alma, porque os que estarão no inferno e os que já estão lá odeiam a Deus, mas também se odeiam. No inferno, ninguém se ama. No inferno há um remorso tremendo, as pessoas se odeiam, se detestam. As pessoas odeiam e detestam a Deus. As pessoas e os demônios que estão no inferno se odeiam uns aos outros. E se atormentam uns aos outros dessa forma. Aí está, então, um lugar que será o inferno depois do juízo final, para onde não devemos ir. Pois bem, então nós falamos em linhas gerais as características, que serão comuns entre a natureza ressuscitada dos santos e dos réprobos, as características que serão somente dos santos e somente dos réprobos. Resta dizer ainda uma coisa: os santos, que terão sua natureza glorificada, corpo e alma, e entrarão nos novos céus e na nova terra para viverem com Deus, terão, além de tudo isso, os santos terão a visão beatífica. Estes santos, cuja alma já estava no céu, já possuíam, portanto, a visão beatífica. A visão beatífica pode ser entendida de duas formas. Então, a visão beatífica pode ser entendida de duas formas. Por um lado, a visão beatífica é ver a Deus intelectualmente na sua essência. Conhecer a Deus. Ver a Deus face a face. Isso é visão beatífica. Então, visão aqui vai no sentido não de visão dos órgãos do sentido da visão, que são os órgãos, não é isso? Visão beatífica, num primeiro momento, significa ver a Deus com inteligência. Então, é uma intuição intelectual. Ver a Deus face a face, porque Deus, enquanto Trindade, é puro Espírito. Então, ver a Deus no céu, na visão beatífica, significa conhecer a sua essência com a nossa inteligência, numa visão até face a face. Aquilo que nós falamos na aula passada, quando nós entramos na explicação do céu, citando, inclusive, o documento Benedictus Deus. Nós lemos o Denzinger. Inclusive, esse texto foi citado pelo próprio Catecismo. Então, isso é a visão beatífica. Os santos que estão no céu com sua alma já têm essa visão beatífica. Tá? Agora, depois do juízo final, depois da ressurreição do juízo final, os santos que terão sua natureza íntegra, corpo e alma gloriosos agora, entrarão, portanto, nos novos céus e na nova terra. Os santos continuarão a ver a Deus na sua essência, por uma visão intelectual. Portanto, continuarão com essa visão beatífica do ver a Deus face a face intelectualmente. Mas, além disso, os santos, porque terão os órgãos dos sentidos todos, tato, olfato, visão e paladar, agora gloriosos, glorificados, os santos também verão a Deus com o sentido da visão glorioso. E é claro, com o sentido da visão glorioso, os santos não verão a essência divina da Trindade.
E isto será visto com inteligência. Se você estragar o casal, você vai ver. Agora os santos verão a Cristo. Então Cristo que está no céu com o corpo glorioso, o corpo, alma e divindade, essa é a natureza humana de Cristo unida à pessoa do Verbo. Então Cristo está no céu com o corpo glorioso, e esse corpo glorioso poderá ser visto com os olhos glorificados dos santos. Então os santos verão a Cristo, com o sentido da visão glorificada. Os santos verão Nossa Senhora, que Nossa Senhora tem corpo glorioso. Os santos se verão, amarão a Deus e irão se amar uns aos outros no céu. Porque no céu há caridade, no céu há amor. Ao contrário do inferno, só há ódio. Né? Então, essa será a Jerusalém Celeste, a cidade de Deus. Seremos, né? Os santos serão concidadãos dos anjos, com Deus. Então, nós veremos a glória de Deus que se manifesta nos novos céus e na nova terra. Nós veremos os novos céus e a nova terra com o sentido da visão glorioso. Nós veremos o corpo de Cristo glorificado, da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos. Né? Vamos nos comunicar entre nós, porque nós talvez não com a mediação da palavra articulada, do som, não sei como será, nem São Tomás se arrisca a dizer. Isso que estou dizendo a vocês está na teologia agostiniana, Cidade de Deus, livro 22 da Cidade de Deus, e suplemento da Suma Teológica de São Tomás, ou final da Suma Contos Gentilis. São as fontes disso que eu estou dizendo a vocês. Então nós teremos a visão beatífica, a visão da essência de Deus, pela inteligência, mas nós também veremos o sentido da visão glorioso, glorificado, a glória de Deus resplandecer nos novos céus e na nova terra. Veremos a Cristo glorioso, seu corpo glorioso, Virgem Maria, os santos todos. E veremos os anjos, não com os olhos do sentido da visão glorioso, porque os anjos são por espírito, mas nós os veremos intelectualmente falando. Essa será a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste. Né? E participaremos por toda a eternidade da visão do amor a Deus, e essa será a nossa maior alegria, a nossa maior realização, nosso maior gozo, né? Ver a Deus. Pois bem, em contrapartida, os que estarão no inferno não terão visão beatífica, nem de um tipo nem de outra, não terão essas 4 características que nós acabamos de descrever. Pelo contrário, os que estarão no inferno terão as penas do verme e do fogo. E com isso eu finalizo a aula de hoje. Se me permitem, porque já estouramos o tempo de novo. Mas com isso nós finalizamos a aula de hoje. Os suplícios do inferno serão de 2 espécies. Nos dizeres de Santo Agostinho e de São Tomás. E nos dizeres do próprio Evangelho. No próprio Evangelho também Cristo fala dessas 2 penas. Né? Então, no inferno, os réprobos, os condenados, não terão visão beatífica, nem de um tipo nem de outra, não terão esses 4 dons que nós acabamos de descrever dos santos, mas terão as penas. A pena do verme e a pena do fogo. A pena do verme é chamada pelo magistério da igreja de pena de dano. Catecismo Romano. A pena do verme. Verme. Por quê? Explica Santo Agostinho que da mesma maneira como da carne podre nasce o verme, né? Da podridão dos pecados que levaram as pessoas para o inferno, nascerão a pena do verme. A pena do verme é o remorso de consciência. Então, como o verme corrói a carne podre, o remorso da consciência corrói a alma por dentro do inferno. Por isso é chamado de pena de dano, ou pena do verme. Remorso da consciência, e por isso as pessoas que estão no inferno se odeiam. O ódio a si mesmo e o ódio a Deus. Tá? Agora, a segunda pena do inferno será a pena do fogo, ou pena dos sentidos no magistério da igreja.
Então isso que eu estou dizendo a vocês está em Santo Agostinho, está em São Tomás, mas está também no Magistério da Igreja, no Catecismo Romano. A pena do fogo. A pena do fogo ou pena dos sentidos, sinônimo, será o suplício do corpo. Então, se a pessoa condenada ao inferno sofre o remorso de consciência, o verme que corrói por dentro, a pessoa que foi condenada ao inferno sofre o suplício não só da alma, mas também do corpo. O fogo. Então, o fogo causará dor, atormentará um corpo incorruptível dos condenados ao inferno. Além disso, os homens condenados ao inferno se atormentarão uns aos outros, e os demônios que estão no inferno se atormentarão uns aos outros. Tá? Eles se veem entre si, eles se veem. Sim. Eles se veem, mas não está escuro. Mas se verão. Santo Agostinho diz isso, se verão. Ainda que no escuro, ainda que no meio das chamas, saberão que estão ali e se atormentarão uns aos outros. Então o fogo atormentará o corpo da pessoa condenada ao inferno, provocando dor no corpo incorruptível, imortal. As pessoas e os demônios que estão no inferno se atormentarão uns aos outros. E por consequência, a pena dos sentidos, o fogo, atormentará também a alma. Porque é a alma que sente, né? A alma é quem anima o corpo no inferno. Então isto, em linhas gerais, será o inferno. No curso que tivemos no semestre passado da Cidade de Deus, nós estudamos isso em detalhes em Santo Agostinho. Aqui nós não temos teclado, então nós estamos trazendo essas coisas de maneira mais geral. Eu não me recuperei até agora. E também o Catecismo Romano diz isso, magistério, portanto. É isso, nós finalizamos então a aula de hoje por aqui. Eu vou enviar a vocês os textos do Catecismo Romano. Em breve, posso também indicar os trechos da aula de Santo Agostinho, que já está no Drive em São Tomás. E me comprometo a fazer isso. É isso. Acho que ficamos na aula de hoje com a frase de Santiago, né? Trabalhemos pela nossa salvação com temor e tremor. É isso. Muito obrigado pela presença de todos. Semana que vem nós nos encontramos. Semana que vem, na próxima aula, nós vamos terminar a leitura do parágrafo 1039 até o parágrafo 1050. Nós vamos entrar no artigo 9, creio no Espírito Santo, passaremos por ele brevemente e vamos entrar na igreja, creio na igreja, Una Santa Católica Apostólica, então nós vamos entrar na eclesiologia, ainda na próxima aula. Nossa! É isso. E aí depois eu indico os parágrafos. Obrigado. Está por aqui.